Cada vez mais se ouve falar em probióticos, não só para humanos, que isso também está virando uma moda, mas principalmente para roedores e coelhos. E muita gente fala as coisas sem ter muita noção da utilidade do probiótico, de quando ele deve ser usado e por quê. E quando ele não é eficaz. Muita gente acredita que se o porquinho for medicado e não tomar probiótico, ele vai ter diarreia. Que se o coelho tomar um antibiótico e não receber o probiótico, ele vai ter problemas sérios de digestão. E é muito comum nas redes sociais a gente ver as pessoas comentando que o veterinário deve estar errado porque ele indicou uma medicação, mas não indicou para dar o probiótico junto e isso vai causar problemas. Então, qual é a realidade? Quando se deve dar o probiótico para roedores e coelhos? Quando isso não é útil? E principalmente, o que é o probiótico? Você já deve ter visto que existe uma grande variedade de probióticos para animais. A maioria vem nesse formato, como se fosse uma seringa com um marcador para você saber a quantidade a ser dada. E ele tem a forma de pasta para facilitar a ingestão. E quando você lê o rótulo, a embalagem, normalmente vem escrito suplemento. Mas o que existe no probiótico são micro-organismos vivos, lactobacilos, enterococos, vários tipos, que eles vão ajudar no equilíbrio da flora microbiana intestinal. Ou seja, no intestino a gente tem bactérias boas. E essas bactérias ajudam na digestão, ajudam no equilíbrio do funcionamento intestinal e também no equilíbrio das bactérias, evitando a proliferação de bactérias ruins, que podem causar infecções, diarreias e outros problemas como inflamações. O problema é que nem sempre os probióticos são úteis. Muitas vezes as pessoas acham que eles são super importantes porque eles podem melhorar a imunidade, eles vão evitar outros problemas. Mas como eles são feitos de organismos vivos, nem sempre eles vão funcionar bem. Isso porque, como são compostos de micro-organismos vivos, muitas vezes esses micro-organismos acabam sendo destruídos ou mortos por alguns medicamentos. Então, muitas vezes, não vale a pena você gastar com um produto desse, exatamente por isso que o veterinário não vai indicar, porque ele sabe que ao dar um antibiótico, algum tipo de medicamento, ele vai estar cortando o efeito do probiótico. Então, é simplesmente por isso que nem em todos os casos o probiótico é necessário ou indicado. E como nem sempre os probióticos vão ser eficientes, nem sempre os veterinários vão indicar. Isso porque mal ele pode não fazer, mas ele não vai ter benefício nenhum dependendo do uso de alguns medicamentos. Como eles são micro-organismos vivos, ao utilizar alguns tipos de medicamentos, como alguns antibióticos, esses medicamentos cortam o efeito do probiótico, ou seja, se ele tem esses micro-organismos vivos, muitas vezes, quando dados juntamente com o tratamento por antibiótico, eles vão destruir esses micro-organismos. O antibiótico destrói o micro-organismo, então dar o probiótico só vai te fazer jogar dinheiro fora e às vezes estressar o roedor ou o coelho no esforço de colocar aquela pasta na boca dele se debater e que não vai ter utilidade nenhuma. Então, muita gente critica porque o veterinário não indicou o probiótico. A gente vê críticas sérias, troca o veterinário está errado, sempre tem que dar antibiótico juntamente com o probiótico, ou qualquer medicação tem que ser seguida do probiótico. Então tá a explicação, essa não é a realidade. Em alguns casos, você vai estar jogando dinheiro fora e o veterinário sabe disso. Então por que ele vai indicar um produto que não vai ter nenhum tipo de eficiência? Além do mais, o trabalho, o custo e o estresse que pode causar no seu bichinho. Então, é simplesmente por isso, não é um erro do veterinário. Em alguns casos, o veterinário vai indicar o probiótico antes de algum procedimento ou depois de algum tratamento. Mas nem sempre ele vai indicar juntamente com o tratamento. E o uso do probiótico não é obrigatório.
Então, essa é uma explicação simples de por que nem todo veterinário indica probiótico. Por que você não precisa dar probiótico durante todo o tratamento? O probiótico realmente é muito útil para aumentar a imunidade, para evitar a diarreia, para melhorar as bactérias benéficas para a digestão, para absorção de nutrientes, mas dependendo de como ele é oferecido ou conjuntamente com qual medicamento, ele simplesmente não vai ter efeito nenhum. E outro alerta importante, a gente tem visto muitas vezes as pessoas lendo na internet sobre a importância do probiótico e oferecendo para roedores e coelhos iogurtes e outros alimentos que também possuem probiótico. Só que esses alimentos são produzidos para o consumo humano e, além de, na maioria dos casos, não trazerem nenhum tipo de benefício para esses animais, eles ainda podem causar problemas muito graves. Então, nunca ofereça nenhum tipo de alimento de uso humano sem orientação de um veterinário. E aí, você já deu probiótico para o seu bichinho? Foi por indicação do veterinário ou não? Conta aí pra gente. E você sabia dessas informações sobre o probiótico? E para mais dicas sobre saúde, cuidados com todos os roedores e coelhos, conheça o site roedoresecoelhos.com.br.